Olá, querido, querida, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida, que bênção, que bom estarmos juntos para nossa quinta aula deste módulo Pentateuco, a Lei de Moisés ou Torá. E hoje nós vamos finalizar este módulo. Querido, eu quero trazer aqui algumas informações até para sanar a tua dúvida em relação aos questionários que você precisa responder para este módulo, que é para você entregar até na quinta-feira. Por quê? Porque na próxima aula, na próxima quinta-feira, nós já vamos iniciar um outro módulo. Então você ainda tem umas 8 dias aí para que você entregue. São, ao total, 6 questionários, tá bom? Na primeira aula, Gênesis, nós tivemos 2 questionários. Tá? Em Êxodo, um questionário, Levítico, um questionário, Números, um questionário, e esse aqui também, Deuteronômio, um questionário, viu? Então, somente em Gênesis, na primeira aula, foi que nós tivemos 2 questionários, ok? Da primeira aula para as outras até hoje, eu resumi aqui a minha apostila, mas é o mesmo material que você tem. A grande diferença é que a sua está completa. A minha eu resumi, deixei o suficiente, os pontos que eu julguei mais necessário para que coubesse dentro do tempo que nós temos de aula. Porque você vê que a apostila ela é bem detalhada, ela é bem gigantesca. De fato, dá para você aproveitar essa apostila para continuar estudando, para continuar se aprofundando, viu? Então, não deixa de fazer o seu trabalho, não deixa para fazer na última hora também, tá bom? Para que quando nós começarmos o outro módulo, a outra matéria, você já esteja, sabe, em dias com seus trabalhos, para que você não acumule, porque se você não fez um, vai ter mais dificuldade para fazer 2, para fazer 3, para fazer 4. Olha, a partir do segundo módulo, em todas as matérias, praticamente nós vamos ter algum tipo de trabalho, viu? Ou prova ou exercício. Por quê, pastor G? Para que você se aprofunde, para que quando nós praticamos, nós aprendemos mais praticando do que somente ouvindo. Então a minha preocupação aqui é que você aprenda o conteúdo, é que você tenha noção, no mínimo um panorama geral de cada livro da Bíblia. Eu sei que é muita coisa, que não dá para a gente memorizar tudo, que nós não somos um computador ainda, mas somos mais complexos do que um, né? Porém, na medida que você faz exercícios, que você responde questionários, que você responde perguntas, sabe, tudo começa a fazer mais sentido, fica mais fácil para você assimilar cada conteúdo, para você assimilar cada aula. Por exemplo, você já sabe decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, a sequência? Você já sabe o que é o livro Torá? Quais são os livros da Lei de Moisés? Você sabe quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Você sabe? Foi tudo isso que nós já vimos até aqui. Você sabe quais são os livros poéticos, históricos? Você precisa saber, porque tudo isso nós já vimos, nós já estudamos aqui. Porque nós fizemos um panorama do Velho Testamento, fizemos um panorama do Novo Testamento. Agora estamos aqui nas epístolas, no Pentateuco. Então, amado, dá para você ter uma noção, mas para isso você precisa se aprofundar um pouquinho mais, mais um pouquinho de dedicação. Ó. Se você estudar como todos os outros alunos estão estudando, você será igual a eles. Você tem que criar o seu grande diferencial. Qual é o teu grande diferencial? O que diferencia você de outras pessoas? O que você faz de diferente para que você se destaque? Para que você seja o melhor aluno? Não é uma competição, mas você precisa ser melhor do que você. Cada dia você precisa crescer um pouco mais, performar melhor. Amém? Então é isso. Você precisa estar cada dia avançando, novas posturas que irão trazer para você o quê? Novos resultados, novas posturas trarão novos resultados, novas ações, resultados extraordinários. Então, se você deseja colher algo que você não tenha colhido durante toda a sua vida como cristão, você precisa fazer algo que você nunca fez. Amém? Olha, querido, e eu quero aqui começar
já compartilhando a minha apostila com você, e eu estou com a minha Bíblia aqui, aberta no livro de Deuteronômio. E se você puder também deixar a sua Bíblia aberta aí no livro de Deuteronômio, será ótimo. Por quê, pastor? Porque nós vamos ler alguns versículos e é importante, sabe, que você também leia, que você esteja aí participando junto conosco, em nome de Jesus. Então hoje nós estamos aqui na nossa quinta aula. Olha só, a palavra Deuteronômio, ela provém da versão grega que significa segunda lei ou repetição da lei. Por quê? Porque o livro de Deuteronômio, ele contém a maior parte ele paira a maior parte nos discursos de Moisés, que foi dirigido ao povo de Israel na planície de Moabe. Israel estava prestes a atravessar, a cruzar o Jordão e a iniciar a grande conquista da terra de Canaã. Então Moisés está também nesse exato momento, olha só, para os filhos de Israel estavam se iniciando um novo tempo, iriam se iniciar um novo ciclo. E Moisés estava fechando um ciclo. O ministério de Moisés estava se acabando, estava no final. Por quê? Deus havia dito a Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Eu vou permitir, pela minha misericórdia, que você contemple, que você apenas veja a terra, mas você não vai chegar a entrar aqui deste lado do Jordão. Vai encerrar a sua carreira, sabe? E então, lembra que havia morrido toda uma geração que tinha saído do Egito, aquela geração que murmurou, aquela geração que reclamou dizendo: era melhor a gente ter ido para o deserto e voltado para o Egito, porque lá nós tínhamos cebolas, alhos para comer, e nesse deserto corre o risco do nosso cadáver cair. E Deus disse: de fato, o que vocês falaram aos meus ouvidos, farei a vós outros. Tá bom, querido? Então preste atenção. Então havia morrido uma geração e uma nova geração tinha se iniciado no deserto. Uma geração que está na faixa etária de 40 a 50 anos, porque as crianças também não morreram e outras pessoas que já nasceram no deserto. Nasceram no deserto, porém eram livres. Mentalmente não enxergaram, não viveram a escravidão. E aí, Deus, com esse povo, com essa nova geração, era necessário que Moisés relembrasse e ensinasse, porque aquele povo não conhecia muito a lei de Deus. Então, porque a primeira geração, aqueles que saíram do Egito, havia morrido. Então, nós estamos agora em uma segunda geração que não havia presenciado os milagres das pragas, que não havia presenciado o Mar Vermelho se abrindo. É uma nova geração que não tinha visto muitas das obras maravilhosas e das obras realizadas por Deus nos primeiros anos. Nem as obras que Moisés havia feito. Então agora Moisés traz à memória tudo que havia acontecido. É por isso que o livro poderia ser chamado de o segundo discurso. Moisés aqui em Deuteronômio, ele recorda os preceitos da lei do Sinai, para que os gravasse nos seus corações, pois estes preceitos os guardariam da iniquidade dos cananeus. Depois Moisés escreveu, querido, os discursos em um livro. Portanto, o livro de Deuteronômio distingue-se dos outros do Pentateuco por seu estilo oratório e o seu favor exortativo. Sabe o que eu acho interessante? Eu estava lendo aqui e pensando aqui, Deus comentou, e Deus falou algo aqui ao meu coração que eu quero compartilhar com você. Olha só, Deus intentou no coração tirar uma geração do Egito, e Deus tira. Só que essa geração prevarica contra Deus, ela peca contra Deus. E Deus havia uma promessa dizendo que você e a sua descendência irão herdar a terra. Só que muitos não herdaram, porque foram incrédulos, mas a promessa se cumpriu na vida dos seus filhos. Então é possível que muitas promessas de Deus feitas a nós, por algum motivo, por algum comportamento nosso, elas não se cumpram plenamente nas nossas vidas, mas que se cumpra na vida dos nossos filhos, se nós ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus. Então eu quero fazer aqui um apelo para você que é pai, quero fazer um apelo aqui para você que é mãe. Ensina o teu filho
A Bíblia mesmo já diz, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda que quando for velho ele não se desviará dele. Ensina hoje. Não, ele é pequeno, não presta atenção. Presta sim, uma criança presta mais atenção do que um adulto. Uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos está atenta a todos os movimentos que está acontecendo dentro do ambiente que ele está. Ele olha cada detalhe, muito mais do que nós que já somos mais velhos. Então ensina o teu filho, ensina, não perca essa oportunidade, viu pai, viu mãe? Ensina o seu filho, porque as promessas de Deus que não se cumprirem em você podem ser estendidas até ele. Deus chamou Abraão e disse, e depois, Abraão, eu tenho uma aliança com você, eu vou cumprir uma promessa na sua vida. Quando Abraão tem Isaac, Deus diz, em Isaac será chamada a tua descendência. De Isaac já foi para Jacó, sabe? Então foi se estendendo a promessa e foi se cumprindo. E nós precisamos, amados, sem sombra de dúvida, como pais, como mães, inculcar na cabeça dos nossos filhos o temor a Deus, não uma religiosidade vazia, mas sim ele ter temor por Deus, ele amar as coisas espirituais. Você precisa ensinar os seus filhos os valores corretos, não só da sociedade, porque muitas vezes nós estamos preocupados, até porque essa sociedade ela já está deturpada demais, não é verdade? E nós como pais, nós temos essa missão, essa responsabilidade. Todos os dias ora com seu filho, todos os dias fala alguma coisa de Deus para ele, incentiva ele a buscar a Deus, incentiva, vai falando, porque você não vai se arrepender disso, tenho certeza absoluta. E aqui agora nós temos o quê? O propósito do livro de Deuteronômio, querido. Amém? Olha só, o propósito era para quê? Preparar o povo para a conquista de Canaã. Deus havia sido fiel com Israel em dar a Israel vitória após vitória sobre os seus inimigos durante a caminhada no deserto. A presença e o poder de Deus eram a garantia que ele lhes entregaria a terra. Lembra que o povo caminhava durante o dia, guiado pela coluna de nuvem, por causa do calor, e durante a noite, pela coluna de fogo. A presença de Deus estava ali. Então Moisés anima-os, repetindo 34 vezes a frase, entrai e possuí a terra. E adiciona 35 vezes a terra que o Senhor teu Deus te deu. Então, só no livro de Deuteronômio, se você fizer uma leitura com atenção, você vai perceber que Moisés repetiu 34 vezes a frase, entrai e possuí a terra. Ele repetiu 35 vezes a frase, a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Moisés também apresenta aqui em Deuteronômio, querido, os preceitos da lei em termos práticos e espirituais para serem aplicados à nova vida em Canaã. Iria acontecer um movimento na vida daquele povo, eles iriam assumir o próximo degrau. A partir de agora eles estavam livres para colher, para plantar as suas sementes, para conquistar a terra. Deus havia conduzido, Deus havia mudado as suas mentes agora. Eles estão prontos, eles não têm mais a mentalidade de escravo, eles estavam prontos para herdar a herança. Ei, a herança de Deus a gente só herda quando a gente perde a mentalidade de escravo. Você pode ter muitas promessas, mas se você não estiver pronto, Deus não vai colocar nas tuas mãos. Muitas vezes a gente está querendo uma vida financeira ótima e não há nada de errado com isso, né? Quem não quer? Só que muitas vezes nós não estamos prontos para quando isso acontecer. E é por isso que o tempo passa. Ou seja, quanto mais rápido você amadurecer e Deus puder confiar em você, mais rápido também você vai herdar tudo aquilo que Deus diz que é seu. É seu, a herança, mas ninguém pega uma nota de R$200 e entrega na mão de uma criança de 7 anos. Entrega, porque ela não tem maturidade para lidar com isso. Ela não sabe do valor daquilo que tem. Então Deus não vai pegar algo tão precioso e colocar na mão de uma pessoa inconsequente. Deus não vai pegar algo tão precioso, sabe, colocar na mão de uma pessoa que vai fazer bobeira. Então você precisa o quê? Amadurecer. Ah não, pastor, durante quanto tempo, meu irmão? Eu não sei. Só quem sabe é o Senhor. Eu só quero dizer uma coisa, Deus tem todo o tempo do mundo. Deus é paciente, Deus espera, Deus tem a eternidade para esperar. E nós não, aqui nessa terra nós não temos a eternidade.
Então é necessário que a gente amadureça o mais rápido possível. Amém? Deuteronômio também ele é escrito para dar a instrução, para dar a Israel a instruções e advertências quanto aos detalhes da conquista, aos requisitos dos futuros reis, como distinguir entre profetas verdadeiros e profetas falsos, as bênçãos que a obediência traz e os malefícios da desobediência. Por isso que eu estou falando, se você puder ler o livro de Deuteronômio esta semana ainda, até a próxima quinta, leia. Você sabe por quê? Porque é importante que você leia. O bom era se já tivesse lido na semana anterior. Deuteronômio ele vai falar como se deve proceder diante de um profeta que a profecia se cumpre e diante de um profeta que a profecia não se cumpre, ou seja, como nós devemos lidar com os falsos profetas, com os falsos mestres. Está falando aqui em Deuteronômio. Só que hoje eu tenho visto, parece que a igreja esqueceu esse livro, porque hoje a igreja dá crédito a todo tipo de profeta falso, menos aqueles que de fato falam a verdade de Deus. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a verdade de Deus não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Deus não nos dá o que a gente quer, meu irmão. Deus dá o que a gente precisa. E é por isso que muitas vezes as nossas orações não são atendidas, porque nós oramos baseado naquilo que nós queremos e Deus nos responde baseado naquilo que nós precisamos. Muitas vezes o que eu quero não é o que eu preciso. E muitas vezes o que eu preciso não é o que eu quero. Entende isso? Então, a partir de hoje, para de dizer por que Deus não está me respondendo. Olhe para o que você está querendo e pergunte se você está orando de acordo com a vontade dele. No fundo, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Por isso que ele já falou, agindo eu, quem impedirá? Acabou. Não tem outra escolha, meu irmão. É você se entregar para sempre nas mãos do Senhor. Falar, Deus, eu estou nas tuas mãos. Eu vou entregar os meus caminhos ao Senhor e vou viver o salmo que diz, confia nele e o mais ele fará. Pronto. É muito fácil viver o salmo. Deuteronômio também, querido, ele é escrito para estimular a lealdade do povo a Deus e à lei de Deus. Pode-se dizer que o ensino de Deuteronômio é a exposição do grande mandamento, que é amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Deuteronômio 6:5. E nós temos aqui, olha, pastor, por que o senhor está falando do versículo de uma forma e aqui está escrito de outra forma? Irmãos, a apostila, a maioria dos versículos está baseada em uma versão da Bíblia diferente da que eu uso, né? Eu uso essa aqui, é a versão revista e atualizada. Então, quando eu vou citar um versículo de cabeça, eu termino citando como está na Bíblia que eu leio diariamente. Tem 20 anos que eu só estudo com essa versão da Bíblia. Desde que eu me converti, talvez só a primeira Bíblia que eu ganhei quando eu me converti, né, do rapaz que me evangelizou, era uma Bíblia nessa versão. Então, provavelmente por isso que eu fico sempre com elas, que as pessoas já mudaram para a linguagem internacional, linguagem corrigida. Eu prefiro essa revista e atualizada, eu sempre compro ela. Eu tenho outras aqui, mas eu não gosto muito da linguagem, eu gosto dessa. Tenho outras que eu faço pesquisa, quando eu quero ver em uma outra versão diferente eu olho, mas eu gosto dessa. Então, quando eu vou citar um versículo que ele está decorado, né, que eu já memorizei esse versículo, eu cito de acordo com a versão antiga, com a versão que eu uso, tá bom? Por isso que às vezes tem algumas frases diferentes, mas é o mesmo versículo. Olha só, aí nós temos aqui sobre o conteúdo. Deuteronômio, querido, ele é muito mais do que uma mera repetição da lei. Explicam-se os privilégios e as responsabilidades do povo escolhido e sua relação com Deus. O Senhor é o único Deus. Deuteronômio 4:35 e 6:4. O Deus fiel, que guarda o conceito e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. Então, o Deuteronômio é muito mais do que isso. Ele traz o povo, é um livro que vai fazer a galera colocar o quê? O pé no chão. Dizendo, olha, vocês estão indo agora entrar na herança, vocês vão tomar posse da promessa de Deus. Lá vocês precisam se conduzir desta forma, porque vocês estão indo morar no meio de um povo estranho, de um povo que tem costume diferente, que adoram outros deuses. E se você não quer ter as mesmas consequências que eles, vocês precisam se comportar de forma diferente. Amém? Então, querido, Israel é o povo escolhido de Deus em virtude da aliança que fizeram com Deus lá no Sinai.
Israel é um reino de sacerdotes, é uma nação santa. Os israelitas herdarão as promessas feitas a seus antepassados, aos patriarcas, considerando que Israel é o único povo com quem o Senhor estabeleceu concerto. Então, Israel devia reverenciá-lo e amá-lo. Por meio do pacto, Israel gozava dos privilégios mais sublimes, porque existiam muitas outras nações na época, mas Deus não as escolheu. Deus escolheu aqui o povo de Israel, especificamente num casal, Abraão e Sara, e deles descenderam toda essa geração, querido. Então Deus faz uma aliança com esse povo, e isso exige o quê? Compromisso, responsabilidade, privilégios, sabe, mas também deveres. Mas eles tinham o privilégio de ser guardado pelo grande eu sou. Todas as nações tinham Deus. Hoje ainda é assim, irmão, principalmente aqui no Brasil. Quase todos os estados do Brasil têm um padroeiro ou padroeira diferente. Imagina o mundo daquela época, o mundo pagão. Sabe? Cada um tinha os seus deuses, e Israel também tem o seu. Só que Israel é o Deus verdadeiro, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Mas nem sempre eles valorizaram, nem sempre eles enxergaram desta forma. Amém, querido? Olha só, Deuteronômio chama-se Deuteronômio o livro das recapitulações, pois Moisés recapitula a história de Israel no deserto, acentuando que o Senhor sempre foi fiel à sua aliança, embora Israel tenha sido infiel. E a Bíblia lá no Novo Testamento vai dizer isso. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque um dos atributos de Deus é a fidelidade. Olha, querido, sabe qual eu sei que eu não tenho que pregar aqui, mas sabe qual é a lição que eu aprendo com isso? Deus, ele não age conosco baseado naquilo que nós fazemos para ele. Deus age conosco baseado no próprio caráter dele. Muitas vezes a gente age com as outras pessoas de acordo com as ações dela, e essa é a maneira errada de viver em comunidade, termos relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar com as outras pessoas baseado nos princípios que temos, baseados nos princípios que acreditamos. É assim que Deus faz. Então, Deus, ele trata o seu povo baseado na aliança que Deus tem consigo de ser fiel. Olha só. Cadê? Aqui. Tá aqui, ó. Encontra-se repetida muitas vezes no livro a ordem lembra-te, ou seu equivalente, o lembrar-se da bondade de Deus no passado. Deve estimular a gratidão de seu povo no futuro. Amém? Assim se expressou o apóstolo João. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ou seja, é quando você lembrar das coisas que Deus fez, você retribuir. Ademais, Moisés exorta Israel a que observe estritamente os mandamentos do Senhor para que cumpra o seu futuro glorioso prometido na sua lei. Se Israel desse atenção a Deus, o mesmo poder que os havia tirado do Egito e os havia sustentado, olha só, sustentado durante os 40 anos no deserto, iria guardá-los na terra prometida. Entende isso? O povo viveu 40 anos uma experiência de poder com Deus. Agora Deus está dizendo, olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão tomar posse da bênção, vocês irão tomar posse do milagre de vocês, se continuarem fiéis, se continuarem guardando os meus preceitos, dando ouvidos à minha voz, sabe? Ouvindo a minha lei. Se vocês continuarem fazendo assim, o mesmo poder que guardou vocês no deserto irão fazer vocês permanecerem na terra da bênção, na terra que mana leite e mel. Você entende isso, querido? Quando nós estamos passando por lutas, por aflições, é comum nós ficarmos orando, jejuando e ter aquela sensação assim, eu preciso ser fiel a Deus. Agora, quando tudo está bem, tem dinheiro na conta, está tudo bem no casamento, a tendência nossa é virar as costas para Deus e aí tudo vai mal de novo. E a Bíblia está aí, o que Deus está exortando aqui,
né, no livro de Deuteronômio é o quê? É que a gente, amados, permaneça fiéis ao Senhor o tempo todo, independente da situação que estejamos vivendo, seja ela de abundância ou de escassez. Nós precisamos permanecer fiéis aos princípios de Deus e dando ouvidos à sua voz. Então vamos lá. Nós temos aqui, olha, o esboço de Deuteronômio. Os discursos de Moisés dividem-se de forma natural em 3 seções. Com brilho, Meyer Pilmer capta a ênfase das divisões. Meyer Pilmer é um autor de livros, é um teólogo, e ele disse o seguinte, que Deuteronômio é um livro que recorda, obedece e cuidado. Então, Moisés lembra, exorta o povo e diz, tenha cuidado para que você não se afaste, tenha cuidado para que você não se desvie da bênção, da presença de Deus. Então nós teríamos aqui essa sequência de Deuteronômio, olha, recorda, revisão da história das peregrinações, é quando Moisés está relembrando o que já havia acontecido, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Aí nós temos a revisão dos fracassos de Israel, logo no início, Moisés está mostrando para que trago. Por que Moisés está relembrando eles do passado? Para trazer lições, não para ficarem remoendo ou se doendo pelo erro cometido dos seus pais, mas para que aprendessem. Aí nós temos do capítulo 2 ao capítulo 3, vitórias e partilha do território ao oriente do Jordão. Nós temos a exortação e obediência a partir do capítulo 4, obedece, que é a exposição da lei, do capítulo 4 ao capítulo de número 26. Aí nós temos os 10 mandamentos e sua aplicação no capítulo 44. Aí nós temos, querido, leis atinentes ao culto e à vida santa. Temos leis de justiça e de humanidade. Temos também, da parte de cuidado, profecias sobre o futuro de Israel, bênçãos e maldição, que vai do capítulo 27 ao 30, e dias finais da vida de Moisés. Então, Deuteronômio ele mostra todos esses eventos. Olha só, qual é a importância então, pastor G, do livro de Deuteronômio? Querido, olha, esse livro, ele desempenhou um papel importante dentro da história da religião de Israel. O Código Deuteronômico foi a norma para julgar as ações dos reis de Israel. Ao descobri-lo no templo, sua leitura despertou um grande avivamento que ocorreu no ano 621 a.C., lá no livro de 2 Reis. Me parece, se não me falhar a memória, foi na época do reinado de rei Josias, né, quando eles haviam já perdido o livro da lei, e eles encontram. Então foi feito o quê? Foi a base das a lei, o livro de Deuteronômio também, foi a base das exortações dos ministérios dos profetas Jeremias e Ezequiel. Os judeus escolheram a grande passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 5, como sendo seu credo ou declaração de fé. E eu vou ler agora essa passagem aí para você, Deuteronômio 6, 4 e 5, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Amém? Olha, só para que você tenha uma ideia, o Novo Testamento cita Deuteronômio mais de 80 vezes. Ele é um livro muito especial, há muitas citações de fato de Deuteronômio no Novo Testamento. Parece que é um dos livros Deuteronômio parece que era um dos livros prediletos de Jesus, pois Jesus pois o citava a miúde. Por exemplo, Jesus citou versículos de Deuteronômio para resistir ao diabo em sua tentação, lá em Marcos capítulo 18. Também a profecia acerca do profeta que seria como Moisés em Deuteronômio preparou o caminho para a vinda de Jesus. Então nós precisamos olhar com mais atenção para o livro de Deuteronômio. Amém, querida? Amém ou não? Você está entendendo essa visão, querido? Está fácil de entender? Então, amado, opa, estou clicando errado aqui.
Olha, querido, um dos assuntos principais do livro de Deuteronômio, querido, é a exortação à lealdade ao Senhor e a advertência contra a apostasia. Se você não sabe o que é apostasia, é o abandono da fé. Deuteronômio também ele traz o quê? Métodos de tratarmos esse material. Não se dedicará aqui no nosso curso, nesse estudo, querido, tanto espaço a Deuteronômio quanto foi dedicado a alguns outros livros, que Moisés escreveu. Tá bom? Então aqui nós temos um objetivo mais enxuto, mais curto. O quinto livro do Pentateuco contém muitas repetições de trechos encontrados nos livros anteriores. Além do mais, Deuteronômio é um livro fácil de entender e eu concordo que Deuteronômio também, ele para mim, entre os 5 livros que já estudamos, Deuteronômio é mais fácil para ler. É rápido, é uma leitura, parece livros poéticos, parece poemas. É muito boa a leitura. Se você ler algum dos outros livros, lê número lá. Aí depois você leia Deuteronômio. Você vai ver que há uma grande diferença. Então, Deuteronômio é um livro bem mais fácil de se entender, principalmente porque ele foi escrito em uma linguagem popular. É como se fosse um sermão, porque tem muito discurso de Moisés, então ficou fácil de entender. Ok? Amém? Olha só, e aqui na parte recapitulação das histórias das peregrinações de Israel, que elas estão do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 43. Aí nós temos a recapitulação dos fracassos de Israel no capítulo 1. Aí nós temos tempo e lugar. O que é isso, tempo e lugar? Lá no capítulo 1, versículo de 1 ao 5, diz assim: tempo e lugar, querido, é para você saber onde eles estavam quando estava acontecendo os fatos, tá bom? Então, todas as vezes que você estiver fazendo um estudo, que você vê essa forma resumida aqui, tempo, olha só, tempo e lugar está se referindo à época, data e o local onde eles estavam. Olha só, são estas, capítulo 1, versículo 1, vou ler aqui para te explicar. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar. Então nós já sabemos que eles estavam além do Jordão, estavam no deserto do Arabá. Ainda tem mais informação, hein? Defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir. Então, você entendeu? Quando eu estou falando apenas esses títulos, aí você vai lá na referência, porque está dizendo que do capítulo 1 versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1, vai mostrar o quê? O local e o tempo onde eles estavam. Então trouxe aqui com precisão, eu li para você, para te mostrar, trouxe aqui com precisão esses detalhes. Aí nós temos a eleição dos juízes e alguns acontecimentos em Cades Barneia, capítulo 1, do 6 ao 46, ao versículo 46. Ok? Nós temos vitórias e repartição do território ao leste do Jordão, do capítulo 2 e 3. É só você lá ler. Isso aqui, olha, é um cronograma de estudo. Se você quiser falar sobre algo, você vai ver isso aqui. E está tudo explicado. Você conseguiu entender a dinâmica da coisa? Está feito um estudo sistemático, o esboço, ele vai servir exatamente para isso. É por isso que nós fazemos um esboço na hora da pregação, querida, para seguir um cronograma, para seguir uma orientação. O grande problema, falando de esboço, irmão, só abrir esse parênteses aqui, tem pessoas que querem ser mais espirituais do que o Espírito Santo. Não, pastor, comigo eu não faço esboço, não, meu amigo, presta atenção. O próprio Deus tem um esboço. Tudo sobre Jesus está escrito no Velho Testamento. O que foi isso? O esboço. Deus está dizendo como ele vinha, como ele iria nascer, como ele iria morrer, como ele iria se comportar, o que ele iria pregar. Até as falas dele já está escrita lá. Jesus veio seguir um cronograma do Pai. Jesus veio cumprir um esboço, irmão, um script. E é só que às vezes a gente não quer planejar, sabe? Esse é um dos nossos problemas, que muitas vezes a gente não quer planejar as coisas. E agora aqui nós temos o quê? O exercício, perguntas de introdução a Deuteronômio. Então a pergunta vai envolver recapitulação das peregrinações do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 43, as perguntas.
Você pode responder lendo a Bíblia, se quiser, do capítulo 1 ao capítulo 40. Aliás, cara, é o capítulo 4, que 40, irmão, misericórdia, né? Já tem gente aí clamando, pastor, que é isso? Sangue de Jesus. Mas por que está aqui, irmãos? Olha, está aí para ficar fácil para você ler. Se você pegar sua apostila, você vai ver que tinha no mínimo uns 4 questionários, sabe? E eu fiz questão de diminuir e pedir só um, cobrar só um. Tá bom? Então não vou ler as questões. Havendo dúvida, volta aqui ou me pergunta. Aí nós já vamos para a parte 2 do livro, que é a questão do obedece. Que nós temos o quê? Exposição da lei, que vai do capítulo 4 ao capítulo 26. Aí nós temos os 10 mandamentos e sua aplicação. Como se aplica os 10 mandamentos? Leia lá o capítulo 4, versículo de 44 ao capítulo 11, versículo 32. Você vai ler isso depois. Eu não vou parar para fazer isso agora. Aí nós temos também o decálogo, lá no capítulo 4, versículo 44. Olha, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Deuteronômio 4, versículo 44. O decálogo é aqui, é o nome, é o título em preto. Não sei se você, né, se a câmera vai conseguir focalizar aqui. Deixa eu chegar perto aqui. Deixa eu mudar aqui para a câmera grande. Olha só. O decálogo, cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Não está focando direito. Mas é esse, o decálogo é esse título preto aqui, ó. O discurso de Moisés. Deu para ver aí, irmão? Deu. Tá vendo, ó? É o segundo discurso de Moisés. É porque a câmera está um pouco longe. Se eu botar numa outra câmera aqui, deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui, irmãos, essa mudança de câmera rapidinho, que agora eu me invoquei, agora eu quero mostrar. Tem uma outra câmera que ela está bem próxima aqui, ó. Ficou em cima, tá vendo? Assim, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Isso é o decálogo, tá? O segundo discurso de Moisés conta a história de Israel. Então começa aqui, ó, no versículo de número 44. Amém, irmão? Essa câmera ela é um pouco inferior porque é a câmera do próprio notebook. Vamos voltar lá para outra aqui, tá melhor. Mas é porque eu queria te mostrar. Então nós temos aqui, né, o decálogo. Aí nós temos o que? Dentro desse decálogo, os 10 mandamentos, que eram a base da aliança que Deus havia feito com Israel. Chama-se testemunhos, no versículo 4, capítulo 4, versículo 45. Deixa eu ler para vocês, diz assim, ó. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Pois constitui o quê? A revelação do caráter, da vontade e do propósito divinos. Amém? Aí nós temos o grande mandamento, que vai do que é amarás, pois o Senhor teu Deus acima de toda a tua força, de todo o teu entendimento, que é do capítulo 6, versículos 4 e 5. Olha só, os judeus chamavam a este versículo de Semá. Deixa eu marcar essa palavra aqui. Semá, por quê? Por ser a primeira palavra que se traduz por ouvir. É o credo dos judeus. 2 vezes por dia, os judeus piedosos repetem o Semá. É a afirmação da fé monoteísta. Porém, essa fé, olha, irmão, você sabe o que é monoteísmo? Se você sabe, escreve aí. Nós já falamos sobre isso, viu? Você sabe o que eu estou falando aqui, ó? A afirmação da fé monoteísta é a crença em um único Deus, viu? Porém, não nega a possibilidade de que Deus seja trino. O que é um Deus trino? 3. Isto é, em que o mesmo Deus haja 3 pessoas. A palavra traduzida por único Deus, tá? Mas é a palavra único lá no capítulo 6, versículo 4. Não é um termo hebreu que indique unidade indizível. Parece antes ensinar que o Senhor é o único Deus. A Bíblia, Naka Colungar, traduz, é uma Bíblia espanhola, né? Traduz a frase assim, ó. Yahvé es nuestro Dios. Yahvé es único. Yahvé é nosso Deus. Yahvé é único. Deve-se amar a Deus. Como?
de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou seja, entendimento. Jesus Cristo citou esse texto, né, e chamou de o grande mandamento. Depois ele citou o Levítico 38, 18, as palavras: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo, a fim de apresentar o âmago da lei e a síntese mais perfeita da verdadeira religião. Foi por isso que diz, que Jesus falou, o primeiro mandamento é o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas, e o semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus resumiu tudo em 2. Aí nós temos, querido, também ainda a religião no lar, do capítulo 6, versículo 6 ao 9. Estas palavras, olha o que está escrito lá. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. Ou em outra versão, na minha versão, fala as inculcarás aos teus filhos, na cabeça dos teus filhos. Entenda que os pais devem depender da instrução pública Os pais não devem depender da instrução pública da religião, mas devem instruir os filhos. Sabe o que Deus está ensinando? Porque hoje é comum crentes quererem que a igreja eduque os seus filhos de forma religiosamente. Não, você que tem que ensinar o teu filho o caminho de Deus. Isso não é papel da igreja. A igreja vai fortalecer aquilo que a criança já aprende no lar. Amém? Aí nós temos aqui também a advertência contra a idolatria e a exortação à obediência. Né? Moisés ele começa o quê? A prevenir o povo, porque eles iam para o meio de nações idólatras. E era comum, e Deus tinha um cuidado para que o povo não se misturasse. É por isso que Deus falou, vós sois santos, estão separados. Não se misture com a gente para o meio da qual vocês estão indo. Permaneça nos meus caminhos, permaneça nos meus princípios. Isso é importante, querido. Isso é essencial. Nós precisamos, sim, entender isso. Nós precisamos, queridos, ter consciência disso em nome de Jesus. Aí nós temos leis referentes ao quê? Aos cultos e à vida santa, capítulo 12 até o capítulo 16. Sabe, o propósito aqui é um estudo agrupado. Então entenda que o propósito deste grupo era o quê? Obter a consagração completa ao Senhor. As exigências no tocante aos dízimos, eles entregavam os dízimos e entregavam também as primícias, e aos sacrifícios estavam relacionados com o estabelecimento de um único lugar de culto, que no princípio foi o tabernáculo e mais tarde o templo. Amém? Amém, querido? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus tinha essa preocupação com o povo. Uma outra coisa, querido, era o quê? Precaução contra a idolatria, que vai do capítulo 12 ao capítulo 13, porque ao entrar em Canaã, os israelitas estariam rodeados de idolatria. Por esse motivo, Moisés os preparou para resistir às tentações e lhes ordenou 3 coisas. Primeiro, deveriam destruir completamente todos os locais de culto pagão para que a terra fosse santa. A terra estava contaminada com idolatria. Eles deveriam também prestar culto ao Senhor em um único lugar. Isso havia de preveni-los contra a tendência de misturar os costumes idólatras cananeus com culto puro devido ao Senhor. O próprio Senhor escolheria o centro religioso para colocar nele o seu nome, isto é, revelar seu caráter e sua glória. E para esse lugar deviam os israelitas trazer os seus sacrifícios e as suas ofertas. Eles deviam também erradicar os que caíssem na idolatria. Deus permitiria que se levantassem falsos profetas para provar a seu povo, e dessa maneira descobriria se amavam de todo o seu coração ou não. Não deviam deixar que os falsos profetas os enganassem com seus sinais e milagres.
É o que tem acontecido, eu vou até marcar isso aqui. É o que tem acontecido hoje, querido. Hoje, o povo tem sido enganado através de falsos profetas e através de falsos ensinos, de falsos ensinamentos. Mas como eles deveriam tratar esses profetas? Eles deveriam matá-lo, esses profetas, para que tirasse o mal da face da terra. É exatamente isso. Mas hoje a gente dá ouvido, né? Aí nós temos deveres filiais e religiosos, que vai do capítulo 4 ao 16, como o povo consagrado ao Senhor, os israelitas, deviam manifestar a santidade em todos os aspectos da vida. Essa santidade devia expressar-se de várias formas. Primeiro, não praticar os costumes pagãos. Hoje a igreja evangélica é o que mais faz. Como filhos de Deus, feitos à imagem do Pai, não deviam desfigurar seus corpos. Não deviam também comer somente, não deviam comer somente o que era limpo, deviam comer somente o que era limpo. O apóstolo Paulo interpreta o imundo em termos espirituais como tipos do impuro na esfera moral. Eles deviam também oferecer a Deus os dízimos dos frutos de seu trabalho. Os produtos da terra e tudo que o homem possui devem ser considerados como dádiva de Deus, e uma dádiva parte e uma 10ª parte de ser separada para o Senhor. No versículo 29 do capítulo 14 evidencia-se o grande cuidado de Deus para com os pobres e se encontra a promessa de abençoar ao que dá generosamente. Hoje também a religião pura e imaculada inclui o cuidado para com os necessitados. Segundo o Tiago diz que ele fala assim: a religião verdadeira para com o nosso Deus é esta, é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados nas suas tribulações. Eles deviam também, querida, aqui ó, letra D, deviam cancelar as dívidas a cada 7º ano, que era chamado de o ano da remissão. Essa lei tinha o propósito de evitar que os ricos aumentassem seus bens e os pobres se empobrecessem com o decorrer do tempo. Também deviam deixar em liberdade os que tinham sido forçados a vender-se ou colocar-se a serviço do seu credor para liquidar suas dívidas, porque na época da pobreza, naquele tempo, não tinha banco para fazer empréstimo. Então o cara chegava assim: olha, eu vou trabalhar para você e você me sustenta, eu sou seu escravo. Mas no 7º ano ele podia sair livre para ir viver a sua vida, para ir recomeçar. Era o que Deus fazia, sabe? A remissão era chamada de a remissão do Senhor. Mostra o quanto Deus é misericordioso. É também símbolo da libertação muito maior que Cristo iria realizar, segundo Lucas. Letra E, eles deviam também fazer anualmente as 3 peregrinações ao centro religioso para celebrar as 3 festas. Está no capítulo 16, versículos de 1 ao verso 17, aliás. Mudei aqui. Aqui, querido, nós temos o quê? Leis de justiça e de humanidade, que vai do capítulo 16 ao capítulo de número 26. Tá bom? Olha só. Visto que Israel governava uma teocracia, ou seja, Deus no centro, ou eles estavam debaixo do governo de Deus, as funções cíveis e religiosas se uniam para que tudo caísse sobre a direção divina. E isso era muito importante, querido. Isso era muito precioso para eles. Amém? Aí nós temos aqui, olha, a administração da justiça, que vai do capítulo 16, verso 18 ao 17. Os juízes seriam escolhidos pelo povo hebreu como representantes de Deus e para proteger os direitos de seu povo. Deviam julgar com imparcialidade, né? Deus sempre falou: no juízo sereis o quê? Imparciais. Não puxem o saco, não se vendam, porque Deus não é corrupto. Aí nós temos aqui instruções acerca de um rei. Deus já previndo que eles iriam pedir um rei, Deus estabeleceu. No devido tempo, Deus daria um rei a Israel. Moisés antecipava as condições sobre as quais deveriam de estabelecer-se
o seu reinado, que elas são as seguintes, que eu vou ler para você. O rei devia ser eleito por Deus, tinha que ser alguém da descendência de Israel, tinha que ser israelita, não podia ser estrangeiro de forma alguma. Por exemplo, Saul e Davi cumpriram esses requisitos, mas tiveram seu cumprimento mais completo. Esse requisito ele foi de forma completa em Cristo Jesus, o nosso grande rei. Amém? O rei terreno de Israel. Isso significa que o rei não devia depender do poderio militar, sabe? Nem de alianças com outras nações, mas do poder divino. Tampouco devia intimidar os outros reis orientais como uma demonstração de glória terrenal. Letra C. Não devia tomar para si muitas mulheres, devia ser espiritual e não sensual. Tampouco devia casar-se com a finalidade de formar aliança com outras nações. Depois, tudo isso que Deus está proibindo, Israel fez, irmãos. Deus estava proibindo o povo aqui de não casarem de forma política. Salomão já começou a fazer isso. Salomão casou com uma mulher lá do Egito, casou com várias mulheres, fez várias alianças. Sabe por que o rei lá casou com Jezabel? Formando alianças. Coisa essa que Deus havia proibido. Outra coisa, eles não deviam amontoar riquezas para si. Isto é, não deviam usar seus poderes com finalidades egoístas, mas para servir ao povo de Deus, porque Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Devia escrever-se para o rei uma cópia da lei. O rolo original das escrituras de Moisés ficava guardado no santuário. Os levitas e sacerdotes haviam de entregar uma cópia da lei, da Torá, do Pentateuco, assim que o rei fosse coroado. Dessa maneira, o soberano podia ler diariamente a palavra de Deus, sabe? Olha que legal, hein? Com o fim de temer a Deus, de sujeitar-se à lei revelada e de tomar suas decisões segundo a vontade de Deus. Amém, querido? E aí nós temos as porções dos levitas, né, que vai do capítulo 18, do versículo 1 a 8, considerando que o Senhor protegeu a vida dos primogênitos na noite da Páscoa, lá em Êxodo 12, estes lhes pertenciam. Deus tomou os levitas em lugar dos primogênitos, era uma representação para servir no tabernáculo, ensinar a lei e ajudar os sacerdotes. Portanto, não receberiam território como as demais tribos, eles não teriam terras, porque a herança dos levitas era o Senhor. Estariam dispersos por todas as partes, a fim de que os seus serviços estivessem ao alcance de todo o povo hebreu e deviam ser sustentados pelos dízimos e ofertas. Levitas na Bíblia não é o pessoal do ministério de louvor. Levitas na Bíblia é aqueles que trabalhavam no templo, os cuidadores, os zeladores do templo também eram chamados de levitas. E aqui nós temos lei acerca dos profetas e profetas. Os profetas e o profeta, Deuteronômio 18, encontra-se aí a promessa de Deus que levantaria uma ordem de profetas com a proibição de recorrer a adivinhos e a espiritistas, porque na época lá tinha muitos adivinhadores, né? Consultava muito os mortos. Através dos séculos, porque Deus entendeu, Deus sabia, conhecia, ele viu que o homem tem um desejo de conhecer o futuro e ver além. O homem sempre tem buscado isso, né? Eu vi esse ano, agora, um bilionário, um trilionário lá nos Estados Unidos que estava pagando milhões de dólares se alguém conseguisse convencê-lo e explicar a ele o que aconteceria depois da morte. Ele está empenhado nessa pesquisa. Eu pensei, né? Tão fácil só pegar a Bíblia e dar uma olhada. Mas ele não acredita nisso, ele quer algo além, uma outra explicação. Irmão, porque é bom demais. Já pensou como é bom demais a gente morrer e ir para um outro lugar? Ou seja, a vida não acabou aqui. Aqui é apenas uma pequena experiência. Nós teremos uma experiência maior na eternidade. Então, querido, desse desejo do homem de conhecer o além, de conhecer o que vem depois, nasceu o quê?
o espiritismo, consulta aos mortos, o qual parte de muitas religiões pagãs o enganam os que vão em busca de consulta aos médiuns. Moisés ordenou aos israelitas que erradicassem por completo a prática de adivinhações, de espiritismo e de magia. Isso é algo condenado na Bíblia. Então, se você tem essa prática, mas pastor, como que eu tenho? É possível que tenha. O que mais tem é cristão místico. Amém? Amém, querido? Olha só, aí nós temos as cidades de refúgio. A cidade de refúgio, ela servia para quê? Quando alguém brigasse, quando alguém matasse alguém sem querer, havia uma cidade onde a pessoa, onde o assassino ele iria ficar lá guardado por um período, para que algum parente da vítima não encontrasse ou matasse. Era proibido a pessoa entrar naquela cidade de refúgio onde estava o assassino para matá-lo. Agora, se ele saísse de lá e fosse para qualquer um outro lugar, e alguém quisesse vingar a morte, estava liberado. E isso aconteceu. Eu esqueci o nome do personagem, mas teve um cara que matou e foi para a cidade de refúgio. Só que ele ficou impaciente de ficar na cidade de refúgio e decidiu sair. E aí mataram ele. Está na Bíblia isso aí. Irmão, a gente precisa ler a Bíblia, é um livro de história. O Velho Testamento, né? Muito bom. E aí nós temos leis diversas, uma vez que as leis que se encontram nesses capítulos. Qual os capítulos, pastor? Do 19 ao 26, né? São muitas e a maioria delas corresponde a uma época passada. Consideraremos somente algumas dessas leis. Então eu vou falar somente algumas, tá? Eu não vou ler tudo, porque já ficou no passado, só serve para conhecimento. Não se aplica mais à igreja hoje, a maioria delas. A lei se mostra anteciosa quanto ao serviço militar. Tá aqui, olha. É a letra A, letra B. Os israelitas deviam destruir completamente os cananeus e suas cidades. O propósito era que a religião do Senhor não fosse contaminada com os costumes daquela gente. Ok? Letra C. Os israelitas deviam manter diferenças de vestimento entre os sexos. Homens deveriam vestir de uma forma e mulher de outra, dada a similitude do atavio masculino e feminino. Era necessário poder distinguir entre ambos. De início, Deus criou homem e mulher, e cada um tem sua natureza e funções distintas. Amém? Essa lei protegia os da perversão e da imoralidade, o que hoje não é mais uma verdade, porque os homens querem ser mulher e muitas mulheres estão querendo ser homem. Aí nós temos a letra D, a escravidão, a lei da escravidão. Você pode ler essas referências aqui, ó. A lei do concubinado, a lei da poligamia e sobre o divórcio em tolerados, mas muito restritos, ok? Aí nós temos aqui também, olha só. O cuidado, profecias sobre o futuro de Israel. Aí nós temos do capítulo 27 ao 30, as bênçãos e as maldições, onde Moisés explica pormenorizadamente as bênçãos e as maldições que acompanham o pacto do Sinai e convida a nova geração a renová-la. Todavia, a ratificação final do pacto com o Senhor seria feita em Canaã, depois que eles atravessassem o Jordão. Aí nós temos a promulgação da lei em Ebal. Olha só, ao entrar na terra prometida, Israel tinha de passar pelo vale entre os montes Ebal e Gerizim. Este vale, querido, formam um anfiteatro natural, ideal para proclamar a lei ante uma multidão. Aí deveriam apresentar sacrifícios, holocaustos e ofertas de paz. O holocausto significava consagração e a oferta de paz, comunhão com Deus, ok? Holocausto, consagração, oferta de paz, comunhão com Deus. Desta maneira, ao entrar na terra, os israelitas se consagrariam de novo ao Senhor e gozariam da comunhão com seu grande dirigente espiritual Moisés. Eram atos imprescindíveis para receber o apoio divino e alcançar a vitória sobre os cananeus.
6 tribos iam tomar posição sobre as faldas do Monte Ebal e as outras 6 sobre o Monte Gerizim. Quando os levitas levantassem, lesse sobre as maldições. Olha como isso é legal, querido. Imagina isso cercado de montes. Quando se lesse quando os levitas, cadê? Eu perdi aqui. Quando os levitas lessem as maldições, os israelitas situados na falda do Monte Ebal responderiam amém, aquela multidão. Quando lesse as bênçãos, as tribos que estavam sobre o Monte Gerizim responderiam da mesma forma, amém. Você pode dar uma olhada nisso, nós não vamos estudar ele aqui agora, mas lá no livro de Josué, capítulo 8. Dessa forma, antes de conquistar Canaã, os israelitas teriam gravadas em seus corações as condições que determinariam a bênção ou a maldição. É interessante, querido, que o altar devia ser edificado sobre o Monte Ebal, o monte da maldição. Isso aponta para o Redentor que se ofereceu sobre o altar de Deus, sendo feito maldição por nós, e assim nos libertou dos nossos pecados. E o Redentor que nós estamos falando aqui é Cristo Jesus. Amém ou não? E aí nós temos aqui sanções da lei, bênçãos e maldições, que é o capítulo 28 de Deuteronômio. Depois se dá uma lida aí, meu amado, por favor. Aí, então nós temos, vamos lá, a obediência traria as seguintes leis, as seguintes bênçãos para Israel. E isso é uma aplicação para a gente hoje também. Se nós obedecermos, nós estamos debaixo dessa mesma promessa. Trariam prosperidade extraordinária e geral, versículo de 2 ao 6. Traria livramento dos inimigos, versículo 7 de Deuteronômio. Deixa eu ler 28, 7 diz assim: o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aí nós temos a outra bênção, a abundância da produção, versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor. Aí nós temos bênçãos espirituais, versículo 9 ao 10. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. E aí nós temos proeminência entre as nações. Versículo 10, querido, olha só que bênção, hein? E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Aí a partir do versículo 15, Moisés começa a falar também sobre as maldições, irmãos, porque a Bíblia fala de tudo. Maldições pessoais, versículo 16 ao 20, não vou ler tudo, vou ler o 16. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias da tua... Seria amaldiçoado por completo a pessoa, em tudo que colocasse a mão seria amaldiçoado. Aí nós temos a maldição da peste, peste é praga. Versículo 21, que diz assim: o Senhor fará que a pestilência te persegue a ti até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. Maldição da estiagem, versículo de número 23, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro. Seria o quê? Derrotado na guerra. Versículo 25 diz assim: o Senhor te fará cair diante dos seus inimigos, irmãos, tudo que é ruim. Ao contrário, todas as bênçãos, as maldições seriam o quê? Contrárias. Quando vivermos em desobediência às leis, quando vivermos em desobediência à palavra de Deus. Então nós temos a maldição da calamidade, a maldição do cativeiro, versículo 36. Deus está dizendo que o povo seria levado cativo. Olha, se vocês desobedecerem, serão levados cativos. Tudo isso, irmão, aconteceu. Tanto a bênção quanto a maldição. Aí nós teríamos outra maldição, invasões dos inimigos, querido. Devastação da terra, versículos 47 ao 52. Olha só, isso aqui, cumpriu-se nas invasões do Império Assírio e dos babilônios. Nós temos o quê?
canibalismo o tempo todo. 57, olha só, 53, querido, versículo 53, olha só isso aqui. De sorte que não dará a nenhum 53. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos, misericórdia, e das tuas filhas que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os seus inimigos te apertarão. Isso é forte, querido, isso aconteceu aqui no livro de Reis. Sabe, lá no livro de Reis, eles estavam em tanto aperto que uma mãe teve que cozinhar o próprio filho, porque vivia em desobediência a Deus. Muitas vezes a nossa vida está assim porque nós vivemos em desobediência a Deus. Olha a Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim, onde as mulheres comeu fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta, porque aconteceu, todas as maldições se cumpriram, querido. Sabe? Israel foi disperso entre as nações. Olha o versículo, querido, aqui de Deuteronômio 63 ao 68, diz assim, olha: Assim como o Senhor se alegrava em vós, outros, em vos fazer bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma só até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu nem os teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Não vale a pena ser desobediente. Sabe, isso aconteceu na vida de Israel no ano 722 a.C., querido, quando os assírios tomaram Samaria. E em 597 a 586 a.C., com a chegada dos babilônios. E em 70 depois de Cristo, com os romanos. Descreve-se com precisão, querido, o versículo 28 e 68, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito destruiu Jerusalém e vendeu os judeus como escravos. Sabe? Tudo isso se cumpriu. Você acha que Deus é fiel para cumprir sua bênção, irmão? Ele vai cumprir tudo que tem dito. A Bíblia de Jesus disse assim, olha, é mais fácil passar o céu e a terra do que a minha palavra não se cumprir. Irmão, ela vai se cumprir. Nós já estamos vendo aí que está tudo se cumprindo. Cuidado. Nós não devemos prevaricar contra Deus. Não dá. Sabe? Aqui nós temos também o último discurso de Moisés. Convite para renovar o pacto. Lá no capítulo 29 ao 30, sabe? Moisés apela, querido, pessoalmente para essa geração, a fim de que reassumam o pacto e jurem ser leais. Aí nós temos do capítulo 31 ao 34, os últimos dias de Moisés. Capítulo 31, do versículo 1 ao 29, últimas disposições. Ao completar 120 anos, o grande dirigente sabia que lhe restava pouco tempo antes de morrer. Animou os israelitas a esforçar-se por tomar posse da terra prometida. E Moisés ali exerce um papel de líder, ele passa a sua liderança. Moisés passa o seu cajado para Josué, que passa desde então, agora, a ser o sucessor de Moisés. E Moisés entregou o livro da lei aos levitas para ser guardado junto da arca no lugar santíssimo. Moisés deu instruções aos levitas para que consagrassem o povo nos anos sabáticos a fim de ler-lhes a lei. Desse modo, os levitas receberam cargo docente em Israel. E aí nós temos, para fechar, o Cântico de Moisés, no capítulo 31 até o 33, versículo 47. Porque após cruzar o Mar Vermelho, não sei se você lembra, Moisés fez o primeiro cântico, Moisés compôs 2 músicas. E agora, quando está prestes a concluir sua carreira, ele compõe outro cântico de júbilo ao Senhor.
ele recebe esse cântico recebe o nome de chave de toda profecia, porque conta o nascimento e a infância de Israel, a sua integridade e apostasia, castigo e restauração. Por outro lado, o tema é o nome de Deus, sua terna solicitude por seu povo, sua justiça e misericórdia. O cântico de Moisés, querido, tinha muita importância, pois os cânticos nacionais se gravam profundamente na memória e exercem poderosa influência para comover os sentimentos de um povo. E aqui, o Cântico de Moisés vai do capítulo 42, são 52 versículos depois. Dá uma lida aí no Cântico de Moisés, tá bom? Porque nós temos aqui, olha, para a gente fechar, Moisés abençoa as tribos no capítulo 33. A bênção de Moisés, diz assim, o início do capítulo 33, essa é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel. E eu quero ler aqui para você essa bênção que Moisés deu às tribos de Israel. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhe alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregam os cabeças do povo com as tribos de Israel. Aí ele começa: viva Ruben e não morram, e sejam poucos os teus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza o seu povo com as suas mãos. E aí Moisés, ele vai discussando, e você pode ler, querido, todas as bênçãos aí de Moisés sobre as tribos, sabe? Foi necessário ele abençoar. Moisés, isso aconteceu ali no Monte Nebo. Moisés convocou todas as tribos, exceto a tribo de Simeão, e profetizou poeticamente as bênçãos que elas receberiam ao estabelecer-se na terra de Canaã. A última bênção de Moisés e a última bênção de Jacó contrastam muito entre si. Por exemplo, Jacó sintetizou a história na conduta de seus filhos, que às vezes foi triste e humilhante. Moisés, pelo contrário, ele sintetiza a história dele, passa por altos os pecados deles e apresenta de forma extraordinária a graça de Deus e o favor que Deus revelou ao seu povo, mesmo sendo pecador. E aí nós temos aqui a morte de Moisés, que acontece no capítulo 34 de Deuteronômio, que diz assim: então subiu Moisés da campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés. Imagina, Deus foi assim, apontando: Moisés, ali vai ser essa tribo, ali vai ser a outra tribo, ali vai ser a tribo tal. Deus foi mostrando, Moisés conseguiu ver, querido, tudo ali. Aí diz assim: disse-lhe o Senhor a Moisés, esta é a terra, versículo 4, tá? Essa é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a sua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceu os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Moisés morreu com toda a força, irmão, com todo vigor, com toda a força,
e com todo vigor. Pastor, por que ele morreu? Deus lembra lá em Gênesis 6 que Deus, quando viu a maldade do homem, falou assim, o homem, antes de Gênesis 6, o homem vivia 900 anos, 930 anos, 400 anos. E a partir do pecado, lá de Gênesis 6, Deus disse, a partir de hoje o homem vai viver apenas 120 anos. Então nós temos aqui a morte de Moisés e algumas referências aqui, querido, ao capítulo 2, sabe? E eu deixei ela por último, que é importante, porque a gente já entra em um outro degrau agora. Ao estabelecer a monarquia, o profeta Samuel declarou o direito do reino. Sem dúvida alguma, foi a declaração de Deuteronômio que Samuel fez. Quando ele colocou Saul, ele faz um discurso diante do povo e diz qual o direito que Saul tinha como rei. E o escreveu em um livro, 1 Samuel, você pode conferir isso, em 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 25. Acredita-se que o livro preparado por Samuel era uma espécie de constituição que descreveria os privilégios reais e as limitações a que o monarca devia sujeitar-se. Simeão foi omitida nas bênçãos de Moisés, possivelmente porque ia ser absorvida por Judá em época posterior. E aqui, amados, a gente fecha o Pentateuco, a Torá, a lei. Essa foi a nossa quinta aula e eu espero que você que tenha sido extremamente abençoado por Deus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te dê a paz. Obrigado por estar comigo e por nos permitir fecharmos mais uma vez. Querido, olha, nós estamos avançando cada dia mais. Que o Senhor te abençoe.